Receba glória, Jeová, Jeová. Receba glória, Jeová, oh, canta, Jeová, 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 Bendito seja aquele que é mais santo, o Criador do céu e da terra. Em nome de Jesus Cristo, Pai, te agradeço pela graça concedida. Tu és a fonte da vida. Tu és a razão de viver. A tarde de hoje nas suas santas mãos. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o Salvador. Amém. Sentemo-nos em nome de Jesus Cristo. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Agradeço a Deus pela graça que me concedeu de cá estar para ministrar a sua palavra. E agradeço a Deus pela presença de cada um de vós presente nesta sala, nesta tarde. E agradeço a Deus para aqueles que estão online nas províncias e fora do país. Que Deus abençoe-os em nome de Jesus Cristo. Abrimos as nossas Bíblias, faz favor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 4 a 10. Premier livre Samuel 4, 4 a 10. Versículo 4, assim diz a palavra do Senhor. Amém. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias,
e estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande jubilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do jubilo, disseram: que voz de tão grande jubilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que nunca tais jamais antes sucedeu. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandes deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhas a servir aos hebreus como eles serviram a nós. Sede, pois, homem e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. A palavra do Senhor. Amen. Sentemos-nos em nome de Jesus Cristo. Tovandi na komba kolo Yesu Kristo. Na quarta-feira falamos sobre este texto Mercredi tobaki na tina testo yo. e na quarta-feira prometemos que esta mensagem tinha duas partes. Wana mercredi tolaka ki ete message eza na bitini mibale. Na quarta-feira falamos de uma parte Mercredi tobaki parti moko. e hoje, sexta-feira, vamos falar de outra parte. E lelo vendredi tokolobela na parti mosusu. Como acabamos de ouvir a leitura, Lolenge toti koyoka matangi. e era um momento de guerra entre Israel e a Filistia. Ezalaki na tango moko etumba entre Philistins. A Israel Filistia. pe na Continuamos. Bom, os israelitas, os filisteus são povo, Filistia é território. Amen. É como Gadareno e Gadará, angolano e Angola. Amen. Outro povo, o outro é território. Filistia é território. Amém? Amen. Ok. Havia guerra entre Israel e a Filistia. Ezalaki na etumba na Israel pe na ba Philistins. Bom, havia a guerra entre Israel e os filisteus. Ezalaki na etumba na ba Israelite pe na ba Philistins. Israel Israel mandaram chamar a arca. batindi kobenga arche. Quando a arca chegou no campo de batalha, como vimos a leitura, Tango arche komi na kai etumba lolenge toyoki matangi. o Israel jubilaram por causa da presença da arca. Israel se pe pona tina présence à arche. Os filisteus, ouvindo o clamor do Israel ou o jubilo dos israelitas, Wa ba Philistins koyoka kobelela Israel. os filisteus tremeram, Ba Philistins balengi. como falamos na quarta-feira e explicamos detalhadamente. Lolenge tolobaki mercredi pe tondimbola ki moko moko. Na quarta-feira interpretamos o jubilo dos filisteus, bem dizer, dos israelitas, como se fosse oração, Wana mercredi tolobelaki na kobelela ba Philistins ezaki lokwa libondeli. que Ba Israelite. tremeceu a terra dos filisteus. Ba Israelite baningisaki mabele ba A Philistins. oração que tremeceu. Libondeli nde lengisaki. Oh, Santo Pai.
Levanta a sua mão direita, faz favor. Sembo loboko mobali Para na vir bonde. servir a Deus tem que orar. Não se serve a Deus em carne. Estás a falar tudo o contrário. Oremos, deixando ela na mão do Senhor. Oremos em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amen. Ok. O Israel precisava da presença de Deus. Israël aqui na bosenga présence en Zambé. Mandaram chamar a arca no campo de batalha. Batindi kobenga arsha na kan yetumba. E quando a arca chegou no tempo ou no campo de batalha, Tango arsha komi na kan yetumba. os israelitas festejaram, Wana ba Israelite ba sali milulu. gritando com a voz alta, Koganga na mongonga makasi. por causa da presença da arca. Pona tina présence arsha. Porque para os israelitas, Wete pona ba Israelite. a arca representava Deus. Arsha yako tadi sans Zambé. Para eles, a presença de Deus Pona wa présence en Zambé. era vitória garantida. Ezala ke longa moko a garanti. O Israel jubilaram. Israël se pela ki. A Bíblia me diz, Biblia lo binanga. quando o Israel jubilou, Tango Israël se peli. os filisteus onde estavam, Ba Filistin sika bazalaki. a terra tremeceu, Mabele ninganaki. ouviram barulho Ayoka ki makelele. e perguntaram: E batunaki. o que é este barulho? Nini eza makelele E yo. foram informados E bazalaki na boye. que a arca do Eterno chegou no campo de batalha. Ete arche éternelle comme aqui na kan yetu. Quando os filisteus ouviram que a arca do Eterno chegou no campo de batalha, Banga ba Filistin ba yoki arche éternelle koti na kan yetumba. eles lamentaram, Bango ba regreta ki. dizendo: quem vai nos livrar? Kolobe ete nani akokango la biso. Eles usam até termo deuses. Bango ba tatelo ki kukolo ba kombo ya. Diz Nzambe. diante desses deuses Liboso ya bansomboyo. tão poderoso. Oya tondangu ya. Nós ouvimos o que eles fizeram no Egito. Biso toko ya sala na Egipto. Eles tremeram. Bango balengaki. O Deus, Zambé. por causa do júbilo Pona e tina. por causa Ele. daquilo que eles souberam que Deus é capaz de fazer. E pena oyo ba yeba ki zomba zaki na makoki akosala. Amém. Amen. Que Deus vos abençoe de propósito em nome de Jesus Cristo. Zamba pambola bino na ngona kombo na Yesu Kristo. Que haja evolução nas vossas vidas em nome de Jesus Cristo. Ezala na evolução na bomoi na bino na kombo na Yesu Kristo. Não, essa bênção não é para você que está levantando agora, é para aqueles que levantaram antes. Pambola zate pona yote na misikolo na mai na Sente-se, liboso. faz favor. Os filisteus temeram e tremeram. Ba Filistin babanga ki pe balenga ki. Mas o mais agravante, Kasi akoka moi. o que me chamou a atenção, We bengi attention. é o versículo 10. Eza verset 10. No versículo 10, Na verset 10 disseram o seguinte, balobi boye. começando Kobanda. no versículo 9: Na verset 9 esforçai-vos você forcé. e sede homens. Você é bateau. Os filisteus, Ba Filistin para que porventura
não venhas a servir os hebreus, po ete boya te kosalela bahébreu como eles serviram-vos. lolenge bango basalela bino. Sede, pois, homens e pelejai. Versículo 10. Para, irmã Débora. Irmã Débora, faz favor, senta. Muito obrigado. Vou continuar sozinho. Versículo 10. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. O que me chama a atenção é que a arca do Eterno chegou ao campo de batalha. O Israel festejou por causa da presença da arca. Mas mesmo assim, os filisteus, dentro deles, se fortificaram e disseram entre eles: lutem, sejam homens e lutem. E lutaram, no versículo 10, e venceram. O Israel perdeu. Lê o versículo 11. Versículo 11. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ófines e Fineas, morreram. Mas mesmo assim, os inimigos se fortificaram. É ali onde cada um tem que começar a se perguntar. Essa é a segunda parte da mensagem. Se os inimigos tremeram, se os inimigos tremeceram, até lamentaram, falando do teu Deus, lamentando por saber do poder de Deus que você serve. Se coloca no lugar do israelita. Quando você grita nas orações, o campo do inimigo tremece. Mas por que não param de te combater? Se você ora, o campo dele tremece. Mas por que não param de te combater? Senta, por que não param de te perseguir? Por que todos os ataques deles se concretizam na sua vida? Declararam pobreza na sua vida, você está a viver pobreza. Declararam doenças na sua vida, você está a viver doenças. Tudo que eles declaram se concretiza na sua vida. Se eles têm medo de Deus que você serve, mas por que te atacam? Se eles têm medo de Deus que você clama, por que eles te perseguem? Se eles têm medo de Deus que você clama, por que eles não desistem?
Se eles têm medo de Deus que você jubila, por que não desistiram? Por que os filisteus se fortificaram? E dizendo, sejam homem, e lutam, mesmo sabendo que a arca do Eterno está no campo de batalha. Se fortificaram, é porque alguma coisa que fez com que eles se fortificarem. Aleluia. Essa história vem me mostrar uma coisa: que nós, sendo povo de Deus, muitas das vezes levantamos as nossas vozes nas orações. Quando nós levantamos as vozes nas orações, na verdade, a oração faz efeito. Mas algo me chama a atenção. A oração fez efeito no campo do inimigo, mas mesmo assim, o inimigo se fortificou. O inimigo decidiu lutar conosco. Você orou, o campo do inimigo tremeceu, mas o inimigo decidiu lutar. A pergunta é: por que não desistiu? Se ele sentiu efeito da tua oração, e não só, e ele sabe do poder de Deus que você serve. Aleluia. Aleluia. Gente, faz favor. Ali eu entendi uma coisa. Verifica no versículo 4. A Bíblia diz assim: enviou, pois, o povo a Silo, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Fineia, estavam ali com a arca do concerto de Deus. O problema está no versículo 4. Vou explicar à igreja qual é o problema. Porque a luta é entre Israel e a Filistia, ou os filisteus. Os israelitas e os filisteus. Israel e a Filistia. Povo de Deus com povo de Satanás. As nossas vidas aqui na terra, até a vinda de Jesus, é um desafio, é uma batalha, é uma luta. Lutaremos todos os dias. Aleluia. Senta, faz favor. Olha aqui a linguagem que usaram no versículo 9, antes de eu explicar o versículo 4. Esforçai-vos e sede homens, ou filisteus, para que porventura não venhas a servir aos hebreus, como eles serviram-vos. Sede, pois, homens e pelejai. Nessa batalha das nossas vidas, quem
torna escravo do outro. É o que o versículo 9 está a falar. Lutem, porventura, para não se tornarem servos dos hebreus, como eles eram o nosso servo. Mas Israel nunca servia a Filistia. O Israel era um escravo no Egito. E como é que os filisteus usaram essa linguagem? Como eles eram. É porque os deuses que os egípcios servem com os deuses dos filisteus têm o mesmo mestre. Aleluia. Aleluia. Gente, todos deles são idólatras. O mestre deles é Satanás. E nesta batalha, se os filhos de Satanás te vencer, você vai passar a vida a servir Satanás? Quando um filho de Deus cai, sai na palavra, sai na igreja, porque lhe venceram nesta batalha, qual a vida que ele vai levar lá no mundo? Vai passar a vida a servir o Satanás. Quando os filisteus estão a dizer isso, é porque eles já serviram o nosso mestre várias vezes, porque já deram as costas no Deus deles várias vezes. É porque nós já vencemos-los várias vezes. Aleluia. Se lê bem o versículo 9, o versículo 9 não está a falar da escravatura, está a falar de servir. Eu pensei que a igreja poderia entender. Não estão a falar da escravatura, estão a falar em servir. Quer dizer, se o Satanás te vencer, você vai servir o Satanás. E se Deus vencer, você vai servir a Deus. Oh. Aleluia. Senta. A luta é esta. Se nós, povo de Deus, entramos na batalha, lutamos e vencemos, todas aquelas pessoas vão passar no nosso lado. Quando nós entramos na evangelização, é uma batalha. Aleluia. Quando uma pessoa serve o diabo, essa pessoa tem identidade e também tem o território ocupado. Se nós vencemos, nós libertamos o território e pegamos a identidade que estava preso naquele... que estava presa naquele território, levamos ele no outro território para servir o outro mestre. Aleluia. Faz favor, senhores. O problema que está aqui está no versículo 4. Mas o versículo 9 a 10 mostra-me que eles se fortificaram porque não queriam servir o Deus dos hebreus. Lutaram. O mais agravante é que o povo do Satanás venceram. O povo do Satanás venceram. Versículo 10. O Israel fugiu. 30.000 homens morreram. Povo do Satanás venceram. Povo de Deus perdeu.
povo de oração perderam. Isso me chama a atenção. Como é que eu oro? Até quando eu oro, os meus inimigos tremem. Mas como é que levantaram, me combateram e me venceram? Se eu oro, se eu me alegro com a presença de Deus, como é que me venceram? O mais agravante, versículo 11, veio me dizer: venceram e pegaram a arca e levaram. Ai, ai, ai. Como que pegaram a arca e levaram? Jesus. Primeiro, é que a arca não é Deus. A arca representa a imagem de Deus. Aleluia. Gente, faz favor. A arca do eterno não é Deus. A arca representava imagem de Deus, mas não é Deus. Representava imagem de Deus. No versículo 4, a Bíblia me diz: quando a arca chegou, Ofni e Finéias, os dois filhos de sacerdote Eli, estavam lá. Quando estamos a falar de Ofni e Finéias, estamos a falar de duas pessoas. Quando estamos a falar de Ofni e Finéias, estamos a falar de identidade. Não estamos a falar de oração. Oração não é identidade. Quando estamos a falar de Ofni e Finéias, estamos a falar da identidade. Aleluia. Senta, faz favor. O que significa dizer: quando a arca chegou, a arca não é Deus, mas representa imagem. Quer dizer, é uma imagem que representa alguém. Você e eu somos uma imagem feita da imagem de alguém. Aleluia. Começamos a entender agora. Senta. Quando Ofni e Finéias chegam na arca, a arca não chegou com a sua verdadeira imagem. A arca chegou com a imagem de Ofni e Finéias. Aleluia. Aleluia. Gente, faz favor. O povo, os olhos deles viu a arca, mas não prestaram atenção do Ofni e Finéias, porque quando eles mandaram chamar, não chamaram Ofni e Finéias, eles mandaram trazer a arca. Quando a arca chega, toda a intenção dele foi na arca, mas não foi. Aleluia. Aleluia. Gente, faz favor. A arca chegou no campo de batalha com uma identidade que não é a sua verdadeira identidade. Quando eles gritam, isso é oração. Quando eles gritam, os filisteus ouviram o grito. Os filisteus temeram o grito, mas
no mundo espiritual, receberam outro recado. Aleluia. Para uma boa compreensão, abre no primeiro livro de Samuel. Vamos no capítulo 2. Lê no versículo 12. Versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, a palavra do Senhor. Lê de novo. Eu pensei que a igreja entendeu. A igreja ouviu, mas não entendeu. Lê de novo. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, a palavra do Senhor. Senta. A Bíblia diz no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, no versículo 12: era os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. O que significa dizer, a arca chegou no campo de batalha, não com a presença de Deus, mas com a presença de Belial. Aleluia. Aleluia. Senta, faz favor. Muita gente nas cabeças deles só conhece Satanás e mais ou menos Belzebul, porque não se falam de Belial. Muita gente na igreja não sabe o que é Belial, até pensam que Belial é nome de alguém. Entra no livro de Provérbio. Provérbio, capítulo 6. Jesus. Provérbio, capítulo 6, verso 12 a 19. Versículo 12. Homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração. Todo o tempo maquina mal. Anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: os olhos altivos e a língua mentirosas, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que prefere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos, a palavra do Senhor. Viram o que o Belial faz? Todos esses comportamentos que vocês vejam na Ixós, Belial que faz isso. É considerado um demônio superior no mundo das trevas. Está vendo o gadareno, esse que Jesus libertou, que tinha legião? Belial que controlava ele. Vou vos explicar, vocês vão entender. Belial é o oposto da luz. Belial é contra o bem. Belial é contra Jesus Cristo, é o contrário de Jesus Cristo. Belial é considerado um demônio mais importante de todos os demônios que operam na terra. Ele comanda as forças da escuridão contra os homens de bom coração. E ele comanda 80 legiões. Belial comanda 80 legiões. 80 legiões. Agora acompanha. Ele comanda quanto?
80 legiões. 80. Quando Jesus perguntou no Gadareno: quem és tu? Ele diz: legião. As pessoas que estavam com Jesus ouviram, mas não entenderam. O único que entendeu é Jesus. Quem poderia entender? Também Mateus. Porque Mateus serviu a Roma como cobrador de imposto. E ele cobrava imposto ao povo para Roma. Serviu a política da Roma. Legião. Legião. Quando em Roma te chamam de legionário, é um indivíduo que comanda 6.000 militares. Legião. Legião é grupo de 6.000 militares. Legião. É por isso esses nomes que vocês ouvem na Bíblia. Um centurião foi pedir ajuda de Jesus, ajuda de oração. Centurião é um comandante militar que dirige 100 soldados. Quando fala centurião, centurião é um indivíduo que atrás dele tem 100 militares. É por isso que ele disse a Jesus: oh mestre, eu sou homem de autoridade. Tem soldado que me serve. Quando eu digo vão, eles vão. Vem, eles vêm. Se o Senhor disser só uma palavra, o meu servo será salvo. Aleluia. Faz favor. Um legionário dirige 10 cortes, porque cada corte tem autoridade sobre 6 centurião. Quer dizer, quando alguém é um corte, ele dirige 6 centurião. Cada centurião tem 100 soldados. Quer dizer, cada centurião 100. Um coorte dirige esses 6 centurião. Centurião dá um relatório no coorte. Quer dizer, coorte tem poder de 606 militares. Quer dizer, 600 militares, mais 6 centurião. Agora, legionário dirige 10 coortes. Quer dizer, 600 vezes 10. 6.000. Aleluia. Quando esse homem respondeu, Jesus diz: quem é você? Ele diz: legião. Está a dizer: somos 6.000. Ele tinha 6.000 demônios. Aleluia. Aleluia. Santo seu nome, Jesus, faz favor. Filho do Altíssimo entrou no templo. Um endemoniado que estava em paz perdeu paz. O endemoniado que estava em paz perdeu paz. Aleluia.
Aleluia. Senta para te contar uma coisa. Diga na pessoa que está do lado, você está da bandeira, que você é filho de Belial. Não está vendo com forma que está triste, mas vê a minha vibração, vê a minha alegria, mas vê você. Aleluia. 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 Senta para te contar uma coisa. Tenho mais uma outra coisa para te contar. Posso continuar a contar? Em nome santo, em nome de Jesus. Olha, diga nele: ó filho de Belial, vocês não vão me vencer. Eu vou vos vencer. Sabe como é que eu vou vos vencer? Fica calado para ouvir. Vão nos ensinar como vencer. Aleluia. Senta, faz favor. Senta, faz favor. Olha, endemoniado começou a recuar. Oh, filho do Altíssimo. Oh, porque mas antes de eu chegar, os sacerdotes não estavam lá. Antes de eu chegar, os fariseus não estavam lá. Não estavam a fazer isolações. Mas por que ele estava em paz? E eu quero te dizer uma coisa: o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Mas eu quero que você sente para te explicar uma coisa. Nesse templo, se o Caifás entrar lá, o demônio estará em paz. Se os fariseus entrar no teu corpo, Caifás estará em paz. Sabe o que significa isso? Quando você coloca Deus de lado, pensar que profeta que vai mudar a tua vida. Quando você coloca Deus de lado, pensar que pastor que vai mudar a sua vida. Quando você coloca Deus de lado, começa a pensar que são os homens que vão contar, vamos mudar a tua vida. Você vem aí, porque Jesus entrou. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Deixa ele. Jesus, aleluia, aleluia. Senta para te contar uma coisa. Doença maligna que está no teu corpo, aquele mioma que os feiticeiros te meteram para você não nascer, aquele quisto que os feiticeiros te meteram para você não nascer, você já ora, o quisto mexe, mas não sai. Você ora, mioma mexe, mas não sai. Sabe por quê? Você está a orar, mas a tua identidade está dizendo: a mioma fica, está dizendo quisto fica. Mas se Jesus entrar, aleluia, aleluia, aleluia. Santo nome de Jesus. Se Jesus entrar, os próprios demônios vão começar a se revelar antes de você orar. Porque quando Jesus entra em nós, Jesus não vem para te dar oração. Jesus, quando entra, vem para te devolver a identidade que você perdeu. Aleluia, aleluia. Diga no fariseu que está ao seu lado: não está aguentando fogo, né? Gente, se faz favor. Fariseu não estão entendendo nada, só estão a olhar. Fariseu, vocês nasceram mesmo para não entender nada. Porque não é dado a vocês de conhecer o mistério do reino de Deus. É para os discípulos, não é para os fariseus.
Quem é fariseu aqui não vai entender nada. Aleluia. Aleluia. Se te perguntar, mas você está gritando para quê? Diga, nem você é filisteu. Vou te falar para quê? Aleluia. Aleluia. Ah, sente em nome de Jesus. A tua alegria aborrece muita gente. Essa arca era feita de madeira. E para fazer madeira, você tem que secar uma planta. Eu sei que ainda não chegaram. Hoje, vocês são corvo. Estou a procurar a águia. Bom, deixa eu procurar ainda bem. Senta, há alguns. A arca foi feita de madeira. E madeira, para ter madeira, você tem que secar planta. E não é qualquer planta que se faz com ele madeira. Agora senta para ouvir. Essa mensagem acho que vai até domingo. Era só 2, mas agora virou 3. Porque tem mais coisas. Mas eu vou te contar coisa de hoje. Dentro desta madeira. Não vou dizer o que vestiram com ele, mas vou te dizer o que colocaram dentro. Dentro dessa arca de madeira, colocaram 3 coisas. Primeira coisa, a palavra de Deus escrita numa pedra. Senta, faz favor. Quando escreve numa pedra, sabe o que significa? É para nunca mais sair. Quando escreve numa pedra, é para nunca mais sair. Pegaram na pedra, colocaram lá dentro da arca. Senta, faz favor. O povo estavam a duvidar quando Moisés disse que Deus lhe diz Arão que seria o sumo sacerdote. Deus diz nos anciãos: tragam que toda a vossa vara, tragam. Pegou também do Arão, meteram dentro da tenda da aliança. Diz: a vara que vai florescer é aquela pessoa que Deus confirmou que ele será. Pegaram as varas deles, colocaram na presença de Deus, na presença da arca. Senta. Quando colocaram lá, depois foram buscar, a vara de Arão floresceu. Então confirmou que Deus escolheu Arão. Só que dentro da arca, depois de Moisés, pegaram aquela vara de Arão, também meteram lá dentro. Pegaram pedra onde escreveram a lei, meteram dentro da arca. Pegaram a vara de Arão, também meteram lá dentro. Falta uma coisa. Sabe o que? Maná. Maná. Sabe o que é maná? Pão que vem do céu. Pão que vem do céu. Senta agora para te contar. Segredo do Altíssimo. Por que ele colocou essas 3 coisas dentro da arca? Começamos na arca. A arca era algo que representava, era como se fosse imagem de Deus. E fizeram isso
com madeira, e madeira seca. Aí onde começou? A arca da madeira seca começou a deixar o lugar na arca viva. Como é que começou? No dia da sua crucificação. Depois de lhe maltratar, depois de lhe humilhar, estão a lhe levar na cruz para acabar a missão. No meio do caminho da glória, no meio do caminho da exaltação, no meio do caminho de elevação, no meio do caminho de acontecimento de todas as coisas. E ele parou e olhou no homem e disse: se eu, planta madura, me fizeram assim, quanto mais vocês, planta seca. Enquanto que com a planta seca que faz a arca. Aleluia, 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 aleluia. Senta para te contar uma coisa. Nós agora somos a arca viva. Mas o problema não é só a estrutura da arca. O problema é o que está dentro da arca. Aleluia, aleluia. Santa, faça favor. O poder da arca não é a sua estrutura. O poder da arca é o que estava dentro da arca. Primeira coisa, palavra escrita na pedra. É uma palavra escrita para nunca mais sair. É por isso Moisés pegou a mesma palavra, deu no Josué, diz: medita hoje, dia e noite, e essa palavra nunca se afasta. Aleluia, aleluia. Será que a igreja está aqui comigo? Será que a igreja está vivendo essa palavra? Será que a igreja está vivendo esse poder? Arão também tinha a vara de Arão. A vara de Arão é a vara que floresceu, é a vara que deu a vida. E ele diz assim: eu sou como uma planta e vocês são como etapa. Toda etapa a que permanece na planta, essa etapa vai frutificar na hora certa, e os frutos dele serão saudáveis. Aleluia, aleluia. Santo em nome de Jesus. Então, palavra escrita na pedra é ele. Maná, pão que cai no céu, é ele. Planta que frutificou ou floresceu, é ele. Quer dizer, é ele 3 vezes na arca. O que significa dizer: você é arca viva. Você é arca viva, e ele se manifesta na sua vida como pai, e ele se manifesta na sua vida como filho, e ele se manifesta na sua vida como Espírito Santo. E aleluia, aleluia. Santo em nome de Jesus Cristo. Quando você se torna a verdadeira arca, e ele, como pai, está te dando poder de reinado. Quando você se torna a arca do eterno, ele, como filho, está te dando poder de salvação. E quando você se torna arca viva, ele, como Espírito Santo, está te dando poder de intocável, porque ninguém toca no Espírito Santo. Ninguém toca no Espírito Santo. Ninguém toca no Espírito Santo.
Até a própria Bíblia diz: todo pecado será perdoado, mas contra o Espírito Santo não será perdoado. O que significa dizer, se você se tornar arca viva, você reinará diante de todos, diante dos inimigos, diante dos demônios, diante dos anjos, porque você terá imagem do Pai como filho. Ai, 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 ai. Você se torna uma pessoa milagrosa, uma pessoa autoritária, uma pessoa viva. E você, como Espírito Santo, você viverá a promessa de Abraão. Todos que vão te abençoar, o Deus vai abençoar. Todos que vão te amaldiçoar, o Deus vai amaldiçoar. Você se torna intocável. Todos aqueles que vão levantar contra você, o Deus levantará contra eles. Ai, ai, já, 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 já. É por isso vocês não entendem. Eu não me preocupo a quem está fazendo grupo contra mim, a quem está planeando contra mim, porque eu tenho a certeza de uma coisa: enquanto que eu serei arca viva, vocês todos vão explodir com a bomba atômica vinda do céu, porque o exército do Senhor entrará em ação contra vocês na hora certa. Aleluia, 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 aleluia. Jesus, 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 aleluia, 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 aleluia. Olha, deixa eu te dizer uma coisa: você, como a madeira seca da arca, quem te olhar pode te desvalorizar. O problema é, e ele não sabe o valor e o poder das coisas que está dentro da arca. O poder da arca não está fora, o poder da arca está dentro. Quem olha, ai, 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 ai. A Bíblia me diz: foi proibido, ninguém pode olhar dentro da arca. Mas a Bíblia me diz: havia um grupo dos hebreus, dos israelitas, abriram a arca, começaram a olhar dentro, viram maná, viram vara, viram pedra. A Bíblia me diz: depois todos morreram. Todos morreram. Sabe o que é que significa isso? Se você pegar a palavra de Deus, gravar essa palavra no seu coração como pedra, deixar Jesus entrar como maná, deixa ele trabalhar como vara para fortificar, para florescer. Sabe o que é que vai acontecer? Quem virá à noite para espreitar o seu dentro vai morrer. Quem virá à noite para espreitar o seu dentro vai morrer. Olha, nós servimos a Deus, mas parece que não conhecemos esse Deus. O poder de Deus ao nosso meio. Se você lhe servir como a Bíblia manda, há lutas que há muito tempo demorou na tua vida, haverá luta que vai desaparecer por si. A identidade que está nos matar. Estamos a orar muito, mas não estamos a tratar da identidade. É por isso que certas lutas está a demorar. Olha, vou te dizer uma coisa para terminar, mas te convido a sentar. É aqui que vamos terminar, para orar 5 minutos. Jesus, havia um endemoniado. A Bíblia não fala quantos demônios tinha, mas simplesmente era uma pessoa possuída.
apareceu uns jovens. Chegaram nele e disseram: endemoniado, te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que o Paulo prega, sai. Endemoniado, olhou na pessoa que está lhe falar. Primeiro está vendo que você é filho do pai dele, no mundo dele, e ele é general, e você limpa a casa de banho no mundo das trevas, porque você está na cadeia lá. Você limpa a casa de banho, está lhe dá ordem, te olhou, está olhando a tua identidade, está vendo que é você que lava o outra lá no meu quartel. Está confundido porque estamos na terra? Está confundido o quê? Quem é você? Jesus que você falou, eu conheço, porque ele é general dos generais. Aleluia. Senta, faz favor, há muita coisa para falar. O Paulo que você diz, eu conheço. Sabe por quê? Porque o Paulo se tornou arca viva. Paulo era a arca viva. O endemoniado diz que conhece o Paulo. Olhou neles e disse: e vocês? Molo, molo, quem são vocês? E vocês? Quem são vocês? Lavador de casa de banho? Lá no mundo das trevas? Vou vos mostrar que sou você, sou o vosso chefe. Lá também sou o vosso chefe. Aqui. Pegou neles. Sura! Fugiram. Foi atrás deles. Sura! Entraram nas casas. Fecharam as portas. Lá dentro. Sura! Entrou como? Tá vendo? Quando eles estão a fugir, esqueceram que o avião do chefe deles é mais veloz do que o dele. Quer dizer, o chefe dele entrou naquela casa antes deles. Quando eles entraram, fecharam a porta, estavam a pensar que fecharam o demônio fora. Afinal, se fecharam com ele dentro. Começaram a lhe surar. Sura! Sura de verdade! Apanharam, porque tentaram brincar, mas a arca, verdadeira arca, a arca viva, deixa eu te dizer uma coisa. Olha, quando você é arca viva, pode morrer. Se alguém vai na casa do quimbandeiro pedir feitiço, quimbandeiro a lhe mandar ou vai junto com ele, vamos no cemitério para fazer as invocações do espírito dos mortos para conseguirmos o nosso feitiço. Se chegarem no seu túmulo, o próprio quimbandeiro só vai olhar, vai dizer na pessoa que vem pedir feitiço: aqui não, vamos no outro túmulo, porque onde a arca não se mexe, onde a arca não se mexe,
mesmo na morte, não te mexe. E se lá no túmulo não te mexe, e viva e vivo que vão te mexer. Davi, a vara que se transformou em serpente, a vara de Moisés, foram a missão junto com a vara de Arão. Olha, vou te dizer uma coisa: se pegaram a vara, colocaram dentro da arca, lembram-vos no deserto, quando o povo pecou, a Bíblia diz, apareceu serpentes, começaram a morder o povo começaram a morrer, clamaram misericórdia. Oh, Deus diz a Moisés: pega na vara, levanta. Todos aqueles que vão olhar na vara, veneno de serpente não terá efeito. Eu vim para te dizer na tarde de hoje: se olhar na vara, veneno não terá efeito. E agora a vara que está dentro de ti, que veneno terá efeito. Aleluia! Quem é a arca viva? A vara que está dentro de ti mata todo o veneno de serpente. É por isso muita gente não entende porque que a Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo 16, no versículo 17 a 18: esses sinais hão de acompanhar os que acreditem em meu nome. Expulsará demônio, falarão novas línguas, segurarão serpente. Se beber alguma coisa mortífera, lhe fará mal algum. O que significa dizer: a vara já está dentro de ti, veneno não pode fazer efeito. A vara está dentro de ti, serpente não pode fazer nada. Aleluia, aleluia. Porque a serpente sabe que se aproximar dentro de ti, você vai lhe engolir, como engoliram os primos dele no Egito. Levanta sua mão direita, terminamos aqui. Cabe diante dele. Muda minha identidade, muda o meu interior, muda o meu interior, me transforma no marca viva, me transforma no marca viva, me transforma no marca viva, transforma o meu interior, transforma o meu interior, transforma o meu interior, faz de mim marca viva, faz de mim marca viva, faz de mim marca viva, me transforma, me transforma, me transforma, me transforma na arca viva, 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 me transforma, clama, clama o Senhor, clama o Senhor, clama o Senhor, Senhor, me transforma, Senhor, me transforma, Senhor, me transforma, me transforma na arca viva, me transforma na arca viva, me transforma na arca viva. Clama o Senhor, clama o Senhor, clama o Senhor, clama o Senhor. Diga: me transforma, Pai, me transforma, Pai, me transforma, Pai, me transforma, Pai, me transforma, me transforma, me transforma, transforma o meu interior. Levanta a sua mão direita. Ora comigo. Diga: Pai, Pai, faça-me a graça. faça-me a graça. Transforma-me Transforma-me
a arca viva. A arca viva. Que haja sua palavra escrita numa pedra. Que haja sua palavra escrita numa pedra. No meu coração. No meu coração. Que haja no meu coração. Que haja no meu coração. O pão vivo. Um pão vivo. Verdadeira maná. Verdadeira maná. Que a vara floresça no meu coração. E a vara floresça no meu coração. Pai. Pai. Do mal que me atinge. Todo mal que me atinge. Uma vez sou a sua arca. Uma vez sou a sua arca. O mal vai recuar atrás. O mal vai recuar atrás. A minha vida precisa. A minha vida precisa. Faça-me a graça, Senhor. Faça-me a graça. Faça-me a graça, Senhor. Faça-me a graça. Faça-me a graça, Senhor. Faça-me a graça. Eu não quero ser filho de Belial. Eu não quero ser filho de Belial. Perder todas as batalhas. Eu vencei todas as batalhas. Para perder todas as batalhas. Para perder todas as batalhas. Eu não quero ser filho de Belial. Eu não quero ser filho de Belial. Eu quero ser filho do Altíssimo. Eu quero ser filho do Altíssimo. Com poder santo. Poder santo. Com poder devorador. Com poder devorador. Com poder de fogo. Com poder de fogo. Amém. E agora levanta as duas mãos. Permaneça em silêncio. Oh, Santo, Santo da glória, uma madeira simples, mas se tornou algo tão valioso, onde nenhum homem poderia se aproximar sem a tua autorização. Olha-nos, Senhor. Somos madeiras inúteis. Mas se o Senhor nos apanhar, nos lixar, nos limpar e nos dar forma com as medidas certas, colocar a sua palavra, colocar a sua vara e colocar a sua maná, se tornaremos valiosos e intocáveis. E eu acredito na sua palavra. Este povo acredita na sua palavra. Senhor, cada dia que passa, os nossos inimigos batem o peito, eles se acham capazes de tudo, mas se o Senhor levantar e nos transformar, tudo isso vai acabar. Os inimigos que se misturam conosco pensam que nós vamos continuar a depender deles, pensam que eles vão fazer da tua igreja o que eles querem, pensam que vão fazer de nós o que eles querem, mas hoje, Senhor, transforma-nos a arca viva, para que eles saibam que tu és um Deus único e verdadeiro. Nós entregamos as nossas vidas nas suas santas mãos, Pai. Já está na hora, já está na hora, já está na hora que o mundo maligno tem que saber que tu és Deus Todo-Poderoso. Se eles tremem o seu nome, se eles temem o seu nome, quando nós oramos, agora não queremos somente a tremura, queremos a vitória completa. Queremos que eles saibam que tu está conosco, que o Senhor é conosco. Oh, Pai,
Eu acredito que muitos de nós, Senhor, testemunharemos a grandeza do Senhor, onde os inimigos terão susto a ver os cânceres que eles meteram dentro das pessoas a desaparecer, as miomas a desaparecer, os quistos a desaparecer, as doenças malignas a desaparecer, a doença vinda pelo diabo a desaparecer, e as pessoas a testemunhar. O seu nome será glorificado, e nós, como seu povo, admiraremos o seu nome, e vamos aplaudir-te, Senhor, com toda a nossa energia, porque admiramos o seu Aplaude, aplaude, aplaude a admiramos Jesus. o teu ser, Aplaude a Jesus. louvamos o teu ser, Aplaude a adoramos Jesus. o teu ser. Você pode fazer melhor. Exaltamos o seu Se é para ser. Jesus, você Oh, pode Santo fazer da melhor. glória, Se que é para nossos Jesus, você pode aplausos fazer melhor. remeça a terra dos Aplaude, inimigos. aplaude, aplaude, Que aplaude. nossos aplausos Aplaude a remeça Jesus. terra dos Aplaude, inimigos. aplaude, aplaude. Que nossos Aplaude a Jesus. remeça a terra dos inimigos. Aplaude a Jesus. Aplaude, 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 aplaude. Aplaude a Jesus, aplaude a Jesus. Aplaude a Jesus. Aplaude, 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 aplaude. Aplaude a Jesus. Aplaude a Jesus. Aplaude a Jesus. Grita comigo com a voz mais alta. Amém! Amém! Aplaudimos agora de propósito. Aplaude, 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 aplaude. Aplaude a Jesus. Aplaude, 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 aplaude. Aplaude a Jesus. Ele merece o melhor, ele merece o melhor. Ele merece o melhor, ele merece o melhor. Esse. Aleluia. Sai aqui hoje nos teus pensamentos com a ideia da arca viva. Amém. Diga nele: hoje à noite na minha casa vou orar como a arca